Então, bom dia. Vamos dar então continuidade à nossa série As Razões da Nossa Alegria em Filipenses. Podem ir abrindo o texto. Estamos no capítulo 1 e vamos para o versículo 27. O nosso texto hoje, do versículo 27 até ao 30. E antes de entrarmos propriamente no texto, eu queria só fazer aqui um pequeno contexto, recordando também em parte aquilo que o Samuel também nos falou na semana passada. É claro, desde o início da carta, e temos vindo a falar acerca disso, o amor que Paulo tem pelos filipenses, não é? É fantástico. E então na última semana nós vimos que o amor do apóstolo por aqueles irmãos e a sua disponibilidade para o servir levava-o a ter um dilema. Em que, se por um lado ele estava imensamente contente, satisfeito, alegre, jubiloso, porque poderia haver a possibilidade de, morrendo ou passando pela experiência da morte, encontrar-se com o seu Salvador, com a razão do seu serviço. Por outro lado, se ele vivesse e tivesse mesmo que padecer por amor desse mesmo Salvador, por anunciar o Evangelho, para servir os filipenses, ele também estava muito contente por isso. Lembram-se? Esse era o dilema que nós tínhamos. Ou seja, ele estava preparado para qualquer uma destas situações e alegrava-se em qualquer uma destas situações. E o desafio que nos foi feito foi, nos dilemas em que nós estamos, e muitas vezes até quando envolve vida e morte, estamos nós preparados? Agora, considerando isto, considerando esta preparação que Paulo tinha, este estado de espírito que Paulo tinha, ele continua a dirigir-se à igreja, e então versículo 27. Somente deveis comportar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós, de salvação, e isto de Deus. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis estar em mim. Até aqui o texto que o Senhor nos abençoe através da meditação da sua palavra. Independentemente daquilo, e Paulo começa logo com isso, independentemente do que acontecesse, quer ele estivesse ausente daquela igreja em Filipos, quer ele estivesse presente, ele esperava alguma coisa deles. Há outra, é expectável. Há outra tradução que fala não só somente deveis portar-vos como vivei conforme o Evangelho de Cristo. Aconteça o que acontecer, vivei, deveis comportar-vos, exerçam a vossa cidadania. Uma outra tradução fala assim: exerçam a vossa cidadania conforme o Evangelho de Cristo. Mediante, de modo digno do Evangelho de Cristo. O apóstolo não está a dizer de forma simpática, como às vezes os pais falam connosco, do tipo, vamos supor, alguém vai deixar os filhos, meninos, isto é para vocês, vai deixar os meninos à casa dos avós. E antes de sair à porta, diz sempre, porta-te bem. Nunca vos aconteceu, pois não? Às crianças que estão cá, nunca vos aconteceu alguém... Ou quando vamos para o Palhal, os pais deixam-nos lá, malas e bagagens, depositam os filhos lá e no final dizem, porta-te bem. Ou até aos pais, olha, se eu preciso, dá-lhe uma palmada. O apóstolo não está a falar disso. O apóstolo não está a ser simpático a dizer, filipenses, portem-se com juízo. Não, a ideia dele não é essa. Vivei de modo digno do Evangelho, conforme o Evangelho. Aquilo que vocês são como pessoas, seja conforme o Evangelho. E isto traz uma lição para todos. Mas eu gostava desde já, porque as crianças ainda estão connosco, aplicar já para eles. Quando o pai ou a mãe diz, porta-te bem,
Ou quando a mãe, ou quando os avós, desculpem, ou os professores na escola. Atenção, é para fazer isto, é para fazer aquilo. A ideia não é nós fazermos isso só quando os pais estão presentes ou estão de vigia. Isto é lógico que se o meu pai chegar ao pé de mim e disser assim, porta-te bem, e ele ficar ali assim a olhar para mim, eu vou-me portar bem. Certo? Concordam comigo? Cuca. Se o teu pai estiver a olhar para ti e te disser porta-te bem, tu vais-te portar bem. Mas reparem, o apóstolo Paulo está a dizer aos filipenses, quer eu esteja aí a ver o que vocês estão a fazer, quer não esteja, portem-se bem. Obedeçam. Sejam obedientes. Sabem, e agora generalizando aqui um bocadinho mais para nós adultos, a imagem que nós temos dos mordomos, os mordomos a sérios, principalmente na antiguidade, eles eram conhecidos, a profissão de mordomo era conhecido como aquele homem, ou mulher, mas normalmente o homem, que na presença do seu senhor servia-o de uma forma exemplar. Lembram-se de há uns tempos atrás nós falámos no Ambrósio? No Ambrósio apetecia-me algo, ele já lá estava. Lembram-se dessa ideia? O mordomo. Mas o mordomo, aquilo que distinguia o mordomo de um qualquer outro criado é que na ausência do seu senhor, e isto passava de geração em geração, na ausência do seu senhor, o seu comportamento era exemplar. Era como se o Senhor estivesse lá sempre presente. O Senhor, crianças, o Senhor Deus, se alegra muito quando nós somos obedientes, quando não andamos ao soco uns aos outros, quando não nos chateamos, quando somos prestáveis, quando somos amáveis, quando nós obedecemos a pais, mães, professores, às pessoas mais velhas. Então Deus vê e sabe tudo. Então Ele sabe quando o pai vira as costas se tu te vais continuar a portar bem ou não. Nós, irmãos, mais velhos, e o Samuel há bocadinho falava acerca de, como pais ou como membros da nossa congregação, darmos o exemplo, por exemplo, no culto, do nosso comportamento é um exemplo para as nossas crianças e Deus sabe o sentir do nosso coração. A forma como tu te comportas, seja onde for, Deus sabe. Ele está sempre presente. O imperativo, a ordem de Paulo, não é uma forma simpática. Olha, se vocês puderem, portem-se bem. Não, ele diz, deveis comportar-vos, ou vivei conforme. Isto é uma ordem. Ele não está a dizer numa forma simpática, olha, se vocês conseguirem, se puderem, mesmo no meio de... Não, ele diz, somente, ou seja, quer eu vá, quer não vá. Eu desejo muito estar com vocês, mas se o Senhor me levar, somente eu quero ouvir de vós que deveis comportar-vos. Vivei conforme. Exerçam a vossa cidadania, usando a tal outra tradução, acho que é a NVI. Exerçam a vossa cidadania de modo digno. Quer eu esteja presente para o testemunhar, quer eu esteja ausente. Mas ele não fica por aqui. Ele dá a seguir o modelo. Mas deveis comportar-vos como? Conforme o Evangelho de Cristo. Conforme o Evangelho de Cristo. Esta conformidade do Evangelho é demasiado importante para nós não investirmos aqui algum tempo. E nós vamos investir aqui algum tempo. E para isso eu gostava de usar uma outra pergunta, principalmente outra vez para as crianças. Quem é que foi à praia este ano? Ponham lá o braço bem no ar. Toda a gente. Quem foi à praia? Quem foi? Ok, muito bem. Se calhar isto é mais fácil. Ricardo, podes pôr a imagem, por favor. Quem é que usou uma coisa destas? Se calhar ali o nosso irmão Manel usou, não? Na praia? Tu usaste? Não usaste? Usaste? O que é isto? Então se usaram, sabem o que é. O que é isto? Um castelo, uma caixa que é um castelo, um balde, que é um castelo de areia, não é? O que é que a gente mete lá dentro? Areia. Ou água, depende, não é? Mas quando vamos à praia, nós usamos isto para fazer o quê? Castelos de areia. Ou seja, se eu puser areia molhada ali dentro, deixa eu ver se eu ainda sei como é que é, porque eu este ano fui à praia, mas eu não fiz castelos. Se eu tiver um balde destes, puser muita areia molhada lá dentro e a virar ao contrário, e bater no balde e tirar o balde, o que é que sai de lá? Um melão? Não pode sair um melão? Um castelo de areia rachado? Porque eu bati com muita força. Boa. As crianças estão atentas à pregação.
Se nós viramos o balde ao contrário e sacudimos ligeiramente, umas pancadinhas de um lado e do outro, tiramos o balde, sai um melão. Porquê é que não pode sair um melão? Então, porque aquilo é o quê? O Gabriel disse. É um castelo. Se é um castelo, não é um melão. Então, se eu meto areia lá dentro para dar a forma do castelo, não pode sair um melão ou qualquer outra coisa. Faz sentido isto? Ok. Então, aquilo que Paulo está a dizer é isso mesmo. Se é para tu viveres, portar-te conforme o Evangelho de Cristo, não é comportar-te de outra forma qualquer. Se a ideia... Vamos voltar ao exemplo da obediência das crianças aos pais. Se a ideia, a forma que o pai ou a mãe querem, ou o professor na escola... Agora a escola começou, isto é boa dica para dar assim uns toquezinhos. Quando o professor diz, está calado, é para vocês fazerem o quê? Isso mesmo, estarem calados. Não é suposto haver uma coisa contrária. Se Paulo nos diz para nos comportarmos conforme o Evangelho de Cristo, qual é esta forma? O que é isso? Viver na conformidade ou dentro da forma, com a forma do Evangelho. Em primeiro lugar, é tu perceberes que a salvação é a graça de Deus. É tu perceberes que a salvação não é nada teu. Não é nada que tu consigas. Tu não vais conseguir ser obediente, não vais conseguir portar-te bem se não for pela graça de Deus. Tu, compreendendo que a salvação, viver na conformidade do Evangelho, é tu compreenderes que a graça que Deus te dá é a oportunidade que Ele te dá de tu reconheceres ou conheceres quem Ele é perante a pessoa que tu és, e então aí tu percebes o teu pecado. E por tu perceberes o teu pecado perante um Deus soberano, justo, como Ele é, tu pedes, clamas por perdão. E essa é a primeira coisa na vivência ou no viver na conformidade do Evangelho. É que tu reconheces que perante o Senhor tu és dependente de Deus. Tu vives na dependência de Deus. Em segundo lugar, tu entendes que este perdão que tu clamas ao Senhor e que tu precisas, é algo que tu precisas mesmo. Porque senão aquilo que te está destinado é a morte. E esse perdão incondicional, ele vem de Jesus. É Jesus. Por isso é que é o Evangelho de Cristo. A boa nova de Cristo. Tu entendes que somente Jesus é o único sacrifício, a única oferta. Aqueles que temos vindo à sexta-feira, na sexta-feira passada, o David falou acerca disso, ou recordou-nos acerca disso. O sacrifício de Jesus, mais do que o sofrimento que, como homem, ele passou e padeceu naquela cruz, mais do que isso foi a oferta agradável de Deus, do seu próprio Filho. A boa nova da salvação que há em Cristo Jesus faz-nos viver, como o Daniel também disse, a vida através do filtro da cruz. Nós passamos a olhar para a cruz em tudo o que tu vives no dia-a-dia. Tu deixas de olhar as coisas da mesma maneira, porque tu reconheces que a graça de Deus desceu, veio ter contigo, e pelo perdão que tu tens, pelo sangue de Jesus, tu vives a vida de maneira diferente. Em terceiro lugar, tu és o templo da habitação do Espírito Santo. Esse então é, se formos pensar na ideia da forma do castelo, o Espírito Santo, quando habita em ti, ele tem a intenção de moldar-te conforme a vontade do Senhor. Porque se tu és um homem ou uma mulher rebelde, não vai ser pela tua própria força que tu vais conseguir passar a ser uma pessoa mansa. Se és uma pessoa orgulhosa, não vais passar a ser humilde só porque tu consegues e tens muita força de vontade. E agora olhando para o David, lembrei-me, e cumpres 7 passos para a felicidade. O David não tem nenhuma teoria dessas, mas nós já ouvimos falar isso várias vezes, certo? Tu és uma nova criatura. Como Paulo diz aos Coríntios, de uma forma parafraseada, tu não vives mais tu, mas é Cristo que vive em ti. A vida que tu gostavas de viver, para satisfazer a tua carne, para buscares o teu prazer próprio, tu já não queres viver mais isso. E reparem, Paulo não está a dizer para nós não desfrutarmos do prazer que a vida terrena, alguns prazeres que a vida terrena nos dá.
Na verdade, isso são bênçãos de Deus. Paulo não está a dizer para tu abandonares isso agora. Isso não toma o lugar de Deus. Isso não te agrada mais do que a vontade e seguir a vontade de Deus. Deixaste encher pelo Espírito Santo. Queres que a tua satisfação esteja em dar glória ao Pai, seguindo a vocação para a qual tu foste chamado. Temos falado muito acerca disto. E aí tu passas a ser uma pessoa, ou o molde, cada uma das torres, olhando para o exemplo da imagem, cada uma das torres, dos torreões e daquelas, das ameias, né? Se chama? As ameias são isto, já agora. Do castelo, cada uma delas, pensa em coisas que o Espírito Santo faz no teu coração, na tua vida. Humildade, mansidão, paciência para com aquelas pessoas que te fazem mal. Amor, alegria, esperança na tristeza e na tribulação, amor fraternal uns para com os outros, a unidade no vínculo da paz. Estou a parafrasear Efésios. E com tudo isto, vivendo na conformidade do Evangelho, tu dás bom fruto e tu tens um grato e desejoso conhecimento de quem Deus é. Tu esperas no Deus da tua salvação. Viver conforme o Evangelho de Jesus implica uma renúncia muito grande do meu eu para uma enorme dependência de Deus. Vou voltar a dizer, viver conforme o Evangelho de Jesus implica uma grande renúncia do eu para uma grande dependência de Deus. E sabem o que é que acontece no balde? Se nós enchermos aquele balde de areia seca, o que é que vai acontecer? E o virarmos ao contrário. Diz Cuca. A primeira coisa que o Cuca disse foi... E está certo. E está certo. Se nós pegamos naquele balde cheio de areia seca e o viramos... Então, imaginem a areia... Eu não tinha pensado isto, mas agora está-me a ocorrer. Imaginem a areia como qualquer um de nós. Sozinhos. Não fazes nada. Mas quando ele é molhado... Não estou a falar em batismo do Espírito Santo, mas... E a água seja o Espírito Santo, ok? Bem compacto. Quanto mais compacta aquela areia for, o que é que acontece? Quando nós vamos virar, vocês podem lhe dar assim uma pancada bem forte, que ela vai se manter um torreão, cada uma das ameias dos torreões, fica tudo direitinho, um castelo perfeito. Cada vez que há um antes de... mas eu posso dizer, é a mesma coisa que vocês pensarem em... Têm um copo de água, cheio de água, mesmo cheio até cima. E quando querem colocar uma pedra lá dentro, não há forma da pedra entrar sem que a água saia do copo. Há um cantor português, Samuel Lúria. Alguns de nós somos... Há outra palavra para fãs? É que é demasiado pesado. Mas Samuel Lúria é um crente português, artista português. E ele tem uma música que diz assim: eu já não caibo numa casa onde o espaço é todo meu. Não são obras que me salvam, eu só sei crescer. Durmo de janela aberta, tenho os braços no estendal. Imaginem estar dentro de uma casa com os braços assim abertos e os braços estão a tocar no estendal, porque não cabem dentro da casa. Eu podia acenar-vos, mas eu só sei crescer. A música continuava, eu achei que o resto da letra não tinha grande... teríamos de esmiuçar e esse não é o intuito. A ideia é que, quando tu só és areia seca, tu só te importa de ti mesmo. Tu queres é crescer, mas quando tu te deixas moldar pelo Espírito de Deus, então sim, tu consegues aproximar-te daquilo que Deus te chamou para ser. Aproximar-te àquilo que Deus te chamou para ser. Todos nós, de certa maneira, temos de ser apertados, bem apertados, para que o nosso eu que está a mais saia e Deus me encha do seu Espírito para me guiar a cada momento, como cantámos há pouco. Dessa forma eu conseguirei esforçar-me para viver de modo digno do Evangelho de Jesus, que me salvou, e com a minha vida darei glória ao meu Rei.
Cada momento sou teu, ó Senhor. Cada momento sou teu, ó Senhor. Em termos práticos, viver de maneira digna do Evangelho é viver como filhos da luz, como amigos de Deus. Crianças, o que é que o versículo dizia? Se vocês querem ser amigos de Deus, têm que fazer o que Ele manda. Adultos, se queremos ser amigos de Deus, se queremos ser filhos da luz, temos que fazer o que Deus manda. E viver na conformidade do Evangelho é a obediência, apresentando-nos, como temos estudado, um sacrifício vivo no nosso culto racional. Isto nos traz grandes vantagens, principalmente nas lutas, nos combates que todos nós temos que enfrentar. E aqui entramos num segundo ponto do texto. Há uma conformidade do Evangelho, eu chamei conformidade em combate. E por isso eu gostava de vos mostrar outras duas imagens. Podes passar, Ricardo, por favor. Quem reconhece isto? Alguém reconhece? Ok, isto é de um filme. O filme chama-se 300. E supostamente estão 300 homens aqui. Nesta altura do filme eu acho que ainda estavam 300. São 300 espartanos a lutarem contra a Síria, contra o rei... Contra a Pérsia, o rei... Xerxes. Exatamente, obrigado. O que é que acontece? Estes homens... Isto é um mito, já agora. Esta história não é verdadeira. Mas o que o filme conta é que estes valentes, bravos, venturosos homens tinham uma técnica de combate e estavam em grande desvantagem em relação aos persas. E basicamente o que eles fizeram foi, aqui a imagem não é muito perceptível, mas foi a melhor que eu encontrei, aquela parede de pedra, aquilo que isto aqui corresponde a um desfiladeiro bem apertado, em que se os persas entrassem por ali adentro, eles entravam na terra e facilmente a conseguiriam conquistar. Então, a tática deles foi focarem-se naquele desfiladeiro e eles faziam uma coluna, uma formação militar, que é isto que nós conseguimos ver, em que era difícil eles passarem. Quem vir, o filme é um bocadinho violento, eu se calhar não devia estar a promovê-lo, mas a ideia que passa ali é que aqueles escudos eram gigantes. Os escudos não protegiam o corpo todo, mas quase. Eles eram cravados na terra e eles atrás dos escudos faziam uma postura de estar ali cravados. Eu pensei em fazer isto de maneira diferente. Eu pensei em pôr a mim e ao David aqui à frente e as crianças tentarem mexer-nos. E o exemplo ficava mais prático. Mas não temos, a bom conselho do Samuel, nós não temos espaço aqui para fazer isso. Mas imaginem, nós conseguirmos ter ali, fixar-nos, ok? E o inimigo, quando viesse, não só tinha que enfrentar os escudos, como tinha também as lanças. E os que estavam por trás, pau, picavam-nos. A questão é que eles conseguiram vencer algumas das batalhas desta forma, ok? Mas há outras formas de combate, e esta é chamada tartaruga. Eu não li a Arte e a Guerra, mas se calhar tinha dado jeito. Mas que isto era uma tática, por exemplo, uma formação que era usada particularmente pelos romanos. A vantagem desta... Irmãos, eu não estou a desviar do texto. Acreditem que isto vai ter utilidade, está bem? É que estes escudos vêm até ao chão, vêm quase até às pernas. Então, basicamente, o que eles faziam era, estavam na mesma lá dentro, mas não só tinham uma proteção à frente, como também tinham por cima. E por isso é que nós vemos. E o treino permitia que, ao som do comandante, eles faziam esta formação, e então a imagem que se via eram várias tartarugas desta. Eles chamavam-lhe tartaruga porquê? Quando vocês têm uma tartaruga, nem que seja pequenina em casa, se lhe tocam na carapaça, o que é que ela faz? Mete-se toda lá para dentro. É uma forma de se proteger. Nós aqui praticamente não vemos os homens, eles estão todos lá dentro. Eles estão protegidos. Isto era eficaz. Não era... A guerra antigamente era corpo a corpo, não era como hoje em dia, não é? Uma ideia mais como é que eu ia dizer? Mais fácil de compreender era, por exemplo, na história do Obelix e do Asterix. Que não sei se as crianças ainda veem isto, não. Se calhar não. Mas nós, o pessoal da minha idade, ou seja, os novos, nós conseguimos lembrar-nos perfeitamente de que os romanos faziam esta tartaruga, né? E de vez em quando lá havia
um artista ali no meio que espreitava para ver se o Obélix já lá vinha para dar pancada em toda a gente. Então, a ideia que nós estamos a querer passar é a forma que eles adotavam. Lembram-se que atrás estávamos a falar da forma da areia dentro do balde. A forma que eles adotavam, com muito treino, permitia-lhes defenderem-se e, inclusive, em determinado momento, até usar isso para o ataque. Quando eles treinam estas coisas, quando eles treinam estas formações, aquilo que acontece é que depois, em momento de batalha, isto é extremamente útil. E os exércitos, principalmente o romano, há imensas imagens em que os exércitos têm várias formações destas para conseguir atacar ou defender-se dos inimigos. Paulo, o que é que isto tem a ver com a nossa passagem? Paulo está falando exatamente deste exército. Não parece, mas está. Venham comigo ao texto. Vamos de novo ao texto. Ricardo, podes tirar a imagem, por favor? Somente deveis comportar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós mesmos que estáis no mesmo Espírito. Era expectável que todos estivessem no mesmo Espírito. Era expectável que, vivendo na conformidade do Evangelho, todos, e o todos, como nós vimos logo na primeira sessão de Filipenses, implicava não só as lideranças, não só o resto da igreja, mas toda a igreja. Todos. Implica mais do que um indivíduo. Não é só um. Em todas estas formações que nós vimos, nós não vimos um homem individual a tentar vencer a guerra. É todos. Implica mais do que um. E todos estivessem o quê? Firmes. Há uma outra tradução que diz, firmes, estando todos firmes. Alguém tem a Ara? Diz, Joel. Podes ler o versículo, por favor? A partir desse momento. Sim, mas pode ser. Estais firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé e evangelho. Exatamente. Estar firmes implica que, quer Paulo fosse e os visse, quer estivesse lá para os alimentar, para os guiar, para estar próximo deles, quer não estivesse, a ideia deles estarem firmes no seu alicerce, nada os iria abalar. O Evangelho, a conformidade do Evangelho, traz-te isso. Firmeza naquilo em que tu podes confiar. O alicerce da tua salvação, Jesus. E essa é uma das maiores armas que tu tens para o combate. Mas mais, no mesmo espírito. Firmados que toda a gente estava pensando a mesma coisa. Toda a gente pensava e tinha a certeza na esperança da salvação em Jesus. Este era o alicerce. Todos firmes no mesmo espírito, e depois o texto continua, como uma só alma. Uma só alma implica tu seres um só. Então, mas acabámos de dizer que um homem só não vence a guerra. A ideia é que quando nós olhamos para aquelas formações, nós não vemos um homem, pois não? Mas vemos uma formação de tartaruga. Ou uma formação, acho que é falanx, ou falanque, dos espartanos. Uma. Todos num só, no mesmo espírito. Todos juntos. Havia um programa que dava ao sábado de manhã, quando eu era criança, muito foleiro. Power Rangers. Quem se recorda de Power Rangers? Ok, então, irmãos mais velhos que não sabem o que é Power Rangers, não adianta saber. Saibam só isto. Cada um deles conduzia uma máquina. Mas quando aparecia um adversário muito grande, uma máquina podia ser um carro, podia ser um robô animal, não interessa. Houve várias variações dos Power Rangers, infelizmente. E então, o que é que acontecia? Cada vez que aparecia o inimigo crescia em tamanho, o que é que eles faziam? Os 5 ou 6 juntavam-se todos num só corpo e ficavam do mesmo tamanho do adversário. E dessa forma, imaginem só, ganhavam sempre. Era foleiro, mas também traz uma lição para nós. É difícil o indivíduo sozinho vencer, mas junto
num só corpo, pensando da mesma maneira, firmados no mesmo princípio, todos lutavam unânimes. É fácil lutar unânimes com o mesmo ânimo. Para quê? Pela fé do Evangelho. Defendendo o Evangelho. O mesmo Evangelho que te traz a forma como tu deves agir e te dá os princípios de como tu deves ser, é o mesmo que tu vais defender. Lembras-te do prazer de ser defesa? Há 2 semanas atrás? É isso mesmo. A conformidade do Evangelho vai-te trazer o desejo de tu defenderes esse mesmo Evangelho. O Evangelho é a tua dama que tu queres defender. Lutar juntos pela fé evangélica não pressupõe nós sairmos porta fora e andarmos à pancada com toda a gente que entra em desacordo connosco ou que não concorda connosco. Não é isso que Paulo está a dizer. Defender o Evangelho não é isso. Lembremos-nos que o nosso trabalho não é chocarmos com ninguém, nem chocarmos ninguém. O nosso trabalho é anunciar Cristo. A nossa missão é dar a conhecer Deus e Jesus como sendo o Salvador. Esse foi o Evangelho que te alcançou. Esse foi o Evangelho que te alcançou. Mas se, neste subponto, se nós vemos aqui a constituição de um exército, Paulo continua a falar-nos da certeza de uma vitória. Não podemos deixar de referir, como Paulo também não deixa de o referir, que há adversários nestes nossos combates, nestas nossas lutas. E às vezes, como em qualquer desafio, qualquer combate, o adversário pode ser temível. Pode intimidar-te. Aqui, o versículo 28, olhem lá para o versículo 28. Em nada vos espanteis dos que vos resistem. Há outra versão que diz, não vos intimideis com o vosso adversário. Ricardo, podes pôr a última imagem, se faz favor? Não se assustem. Mas, não se vê muito bem. Estes são a equipa de rugby da Nova Zelândia. São conhecidos como os All Blacks. E basicamente a origem desta equipa de rugby é uma tribo que se chama tribo Maori da Nova Zelândia. E o que é que eles fazem no início de cada desafio? Eles fazem o chamado haka. E o haka não é nada mais, nada menos. Isto é, se por um lado é assustador, por outro lado é muito bonito de se ver. Isto vem da tradição tribal deles, em que eles recebiam os visitantes e os inimigos. Reparem, os visitantes e os inimigos. Não era só os inimigos. Com uma espécie de grito de guerra. Então eles fazem caras bastante assustadoras. E gritos. Eles, quanto mais efusivo e mais grito e mais língua para fora eles tiverem, mais assustador é. Ok? Então, quando tu vais enfrentar um adversário destes, no mínimo, dá respeito, não é? Se for a primeira vez que tu te vais encontrar com os All Blacks, é claro que hoje em dia isto já é um bocado de fachada, já toda a gente sabe, eles vão fazer a atuaçãozinha deles, vamos aqui dar as mãos e assistir à coisa. A questão é que, na vida, tu tens certos adversários que são tão ou mais assustadores do que estes. Podes tirar. Isto era só mesmo um exemplo para nós percebermos. Que são ferozes, agressivos, brutais para contigo. No desafio, não propriamente, eu não estou a falar propriamente de pessoas que chegam perto de ti e te confrontam desta maneira. Eu não estou a falar disso. Porque um dos adversários que tu podes ter como indivíduo é, por exemplo, a tristeza, a tribulação. É um dos teus adversários, é ou não é? Não lutamos nós todos, não combatemos todos nós com tribulação, aflição, tristeza, ansiedade. O que é esperado de vocês, filipenses, o que é esperado de vocês, Igreja em Perdão, é que não tenham medo daqueles que se opõem. Não se espantem daqueles que vos resistem. Se a tua vida é de modo digno do Evangelho de Cristo, se Cristo vive em ti, ou se vive mais Cristo em ti e não tu, se tu és mais cheio do Espírito do que de ti mesmo, a vitória é certa. É isso que Paulo diz. A vitória é certa porque ela vem não da tua parte, não porque tu consegues fazer alguma coisa, não porque eu sou alguma coisa, não porque nós juntos podemos fazer alguma coisa. A vitória é certa porque ela vem da parte de Deus. O final do versículo 28 diz:
na verdade, eles resistindo, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação. Isto é, isto de Deus, ou isto da parte de Deus. A vitória é garantida pela cruz de Cristo. Quem é que não sente alegria em vencer? Quem é que não sente alegria em vencer? É normal nós ficarmos tristes quando ganhamos alguma coisa? Não, pois não. Vocês foram um pouco, acho que há dúvidas. É assim, deixem-me dizer-vos uma coisa. Experimentem ganhar alguma coisa, de vez em quando. Essa será a reação. Se vocês ganharem, se vocês vencerem, se vocês sentirem que conseguiram conquistar alguma coisa, ou que o Senhor vos ajudou a conquistar alguma coisa, a alegria não fica só dentro de vocês. Firmes no Evangelho, não há barreiras que se possam levantar, porque a vitória é certa, porque a vitória não é nossa, é do Senhor. Da mesma maneira que nós vimos que na sexta-feira a vingança é do Senhor, aqui a vitória é do Senhor. É pelo Senhor, é no Senhor. Pode não ser no nosso tempo, pode não ser do nosso jeito e pode não ser no sítio onde nós queremos. Mas tendo a certeza que vem da parte de Deus, essa é a âncora que nós nos podemos agarrar. A conformidade do Evangelho nas tuas lutas diárias dá-te estas certezas. O que Paulo te está a dizer e continua a dizer é que, e continuando no versículo 29, quando tu tens o privilégio de viver, de pregar, de defender o Evangelho que te trouxe a Cristo, ou seja, que te trouxe a salvação, que te trouxe a paz com Deus, não te espantes que há alguns que, ouvindo isso, rejeitem. Te ataquem até. Não te espantes que alguns, ouvindo o Evangelho que para ti é motivo de grande alegria, alguns o rejeitem porque não o querem ou não o querem sequer compreender. Aqueles que rejeitam a graça de Deus, diz o texto, chegará o dia em que a misericórdia do Senhor não será jamais. E o seu pecado será castigado. O texto diz-nos que aquilo que é de salvação para nós, o Evangelho que é de salvação para nós, o mesmo Evangelho será a bitola que os vai condenar. O mesmo juiz, Jesus, que nos salva, é o mesmo juiz que os condena, porque foi rejeitado. O cálice da ira de Deus se derramará sobre aqueles que decidem rejeitar Jesus. Só Deus conhece o teu coração. E quando te encontrares com Deus, que não sejas encontrado em falta. Prepara-te para te encontrares com Deus. Não rejeites esta salvação que Ele te oferece. Em terceiro lugar, se nós vimos um exército, se vimos uma vitória, agora Paulo termina no versículo 29 com um privilégio. O nosso texto não fica só pela vitória certa nos combates desta vida. A vitória certa não significa que não haja dano ou não haja sofrimento. Daqueles 300, eu pensei em trazer essa imagem, mas eu já vos disse que o filme é forte, então era capaz de ser demasiado para um domingo de manhã. Mas muitos deles, há um deles que é quem depois supostamente conta a história, o sobrevivente, que numa das lutas ele perde um olho. Então ele é ligado, aqueles que viram o filme, lembram-se? Ele é ligado e passa o resto das batalhas todas e das viagens que ele faz com um olho ligado. Muitos deles têm cortes, lanças para perforarem. Só nos filmes é que isso acontece e eles continuam a sobreviver. Mas a ideia é, tu vais à luta, se tu fazes parte de um exército que vais à luta, é quase certo que te podes magoar. É quase certo que vai haver sofrimento, não são feridazinhas. É quase certo que o exército vai sofrer dano. A questão é que, pegando no exemplo dos espartanos, é mito, mas dizem que o povo que se comportava dessa forma. Uma das coisas que nós vemos no filme, bem claro, é que quando eles vão em menor número a enfrentar os persas, mas em menor número assim a léguas, eles vão cheios de coragem, de ânimo, venturosos, com a certeza de que podem ganhar. E mais, eles vão porque estão a defender uma causa, estão a defender a sua terra, a sua nação, o seu povo, a sua identidade.
É isto que eles estão a levar para o campo de batalha. É isto que eles querem defender no campo de batalha. É normal que os combates na nossa vida sejam difíceis, duros e que causem sofrimento e dano. Mas aquilo que Paulo, ao contrário dos 300, do mito dos 300, aquilo que Paulo anima aos filipenses é que eles, os filipenses e nós, não estamos a defender algo que é nosso. Nós apropriamos-nos do Evangelho de Cristo, porque chegou a nós por graça de Deus, mas tu estás a defender algo que é de Deus. E, na verdade, nós sabemos que Deus não precisa da nossa ajuda. Na verdade, nós sabemos que se fosse da vontade do Senhor que o Evangelho chegasse a toda a criatura, sem que eu e tu tivéssemos que dizer uma única palavra, tem ou não tem Deus poder para fazer isso? Mas sabem o que é que Paulo diz? A vós, versículo 29, coloquem os olhos no versículo 29. A vós vos foi concedido, foi-vos dado. É um privilégio que vos está a ser dado. Uma honra, a graça, a glória de padecer por Cristo. Ou em relação a Cristo, não somente crer, como padecer por Ele. Reparem, uma honra, um privilégio que te está a ser dado. Que é tu padeceres, tu fazeres parte do exército de Deus. E é uma honra que te está a ser dado. O Senhor, aos crentes, dá-lhes o privilégio de pertencerem às fileiras do exército. A tu estares dentro daquela tartaruga. Dá-te o prazer de tu enfrentares e te alegrares com as vitórias que são certas nele. Mesmo que para isso tu tenhas que sofrer. Mesmo que para isso tu tenhas que sofrer dano. Eu e tu fomos alcançados com a graça de crer em Jesus e de padecer pelo amor do Evangelho. Eu e tu fomos alcançados pela graça de crer em Jesus e pela graça de padecer por amor do Evangelho. A oportunidade de combater o bom combate da fé pelo Evangelho é a razão para nós, neste texto, para nós nos alegrarmos no Senhor. Trocando ainda mais a miúdo, a salvação que nós temos em Jesus é um grande motivo de alegria para nós. É ou não é? Normalmente, quando algo de muito alegre acontece na nossa vida, o que é que nós gostamos de fazer? Partilhar. Partilhar. É difícil tu susteres essa alegria. É algo de tão bom que eu tenho que partilhar. Nem que comece de uma forma mais escondida, mas depois de um momento para o outro toda a gente vai ficar a saber. Porque é demasiado bom. Então alegra-te na oportunidade que Deus te dá de partilhar isso. É um privilégio que Ele te dá de tu partilhares isso. Essa boa nova. Mesmo quando tu sejas rejeitado, mesmo quando tu sejas insultado ou injuriado por amor de Cristo. Essa é a razão da tua alegria, o Evangelho. Tentando trazer algumas aplicações para o nosso dia-a-dia. E eu gostava de fazer 3. A primeira, como indivíduo, como pessoa, eu Timóteo, tu como pessoa. Talvez um dos primeiros combates que nós travemos na nossa vida é contra nós mesmos. Porque a forma como nós recebemos ataques todos os dias à nossa pessoa, e mais uma vez eu digo, não quer dizer que seja alguém que te diga alguma coisa, és tu mesmo a fazer as coisas a ti próprio. E seja na escola, no trabalho, nas redes sociais, com os amigos, nos convívios, às vezes até na própria igreja. Todos nós lutamos connosco mesmos com ansiedades, orgulhos, tristezas, aflições, desespero. Essas são lutas que são individuais de cada um, ou melhor, não são individuais de cada um, são lutas que todos nós temos. Com mais ou menos medidas, todos nós temos. E sabem, o problema é que isso muitas vezes ofusca a nossa visão e não nos deixa ver a quem realmente nós servimos. Porquê? Porque o nosso eu ocupa demasiado espaço. O nosso eu ocupa demasiado espaço. E então aquilo que nós tentamos fazer é, por nossa própria força, vencer essa luta, esse combate.
armamos-nos até aos dentes e tentamos por nossa luta. Estou-me a lembrar de um exemplo da palavra do Senhor. Lembra-se quando Davi foi enfrentar o Golias? No momento em que ele se põe perante Saúl e lhe diz assim: eu vou enfrentar esse... Vocês não têm coragem de enfrentar? Eu, no poder do Senhor, vou enfrentar o Golias. O que é que Saúl fez logo nesse momento? Ele viu que não o conseguia demover daquela decisão. Davi estava mesmo convicto de que tinha de enfrentar o gigante. Então Saúl, a primeira coisa que fez foi pôr-lhe a armadura. Então imaginem, vou usar outra vez o meu exemplo e do David. Eu meto sempre os dois, que é para nenhum de nós ficar mal visto. Imaginem uma armadura que cabe a mim e ao David. E logo a seguir a gente vai pegar e vai metê-la no Gabriel. O que é que ia acontecer? O Gabriel já está a dizer, nem pensar. Foi o que o David disse. David disse, não, nem pensar, eu com isto. Não é esta armadura. Saúl pensou logo numa solução humana para resolver um problema que nada tinha a ver com a questão humana. Era fé. Fé. E o que é certo é que o pequeno pastor foi com a sua funda e uma bolsa, alforje, uma bolsa, com 5 pedras. E à primeira, ele derrubou o gigante. Tu e eu somos muito hábeis em conseguir arranjar mais problemas que aqueles que nós temos, que é as soluções. As soluções que eu e tu pensamos que conseguimos arranjar para resolver os nossos problemas vêm-se a tornar ainda maiores problemas. A nossa confiança, a nossa esperança, os nossos planos, as nossas ideias, as nossas formas de pensar, isso nós pensamos que conseguimos com isso, com essas ferramentas, com essas armaduras, esses elementos de armadura, vencer os nossos combates individuais contra nós mesmos. Isto não é viver conforme o Evangelho de Cristo, na conformidade do Evangelho. É viver a minha vida de modo digno de mim. Mas viver a vida de modo digno do Evangelho, sendo um combate duro e difícil, eu tenho que depositar a minha confiança nesse Evangelho, em Jesus. Os prazeres da vida, na verdade, eles são momentâneos e são passageiros. E muitos de nós agarramos-nos a essas coisas, porque são a solução para o nosso problema. Só que em breve esse combate vai ser perdido. Porque é passageiro, é leviano. Prega o Evangelho a ti mesmo todos os dias. E essa pode ser a arma. Essa pode ser a arma que de um momento para o outro te faz despertar para a dependência total do Senhor. Faz disso o teu culto racional. Para que no lugar de te conformares com o mundo, conformares-te com o Evangelho. Em vez de te conformares, ganhares a forma que o mundo quer que tu tenhas, que tu penses, que tu faças, tu fazes, pensas e ages. Tu pensas e ages na conformidade do Evangelho, na conformidade da vontade de Deus. E aí tu serás um guerreiro satisfeito, alegre, por causa do Evangelho. Em segundo lugar, a nossa congregação é composta, constituída por várias famílias. E elas são muito distintas umas das outras. Há bem pouco tempo, na série que nós fizemos, não sei se vocês se lembram do título da série. A série era A Família à Luz do Evangelho. A família conforme... Posso alterar o nome, não posso? Agora já passou. A família na conformidade do Evangelho. E nessa série que nós fizemos aqui acerca da família, que foi pelo menos a ideia com que ficámos de todos, é que foi de bênção para a igreja, de crescimento para a igreja. Nós abordámos várias temáticas e tentámos de alguma maneira ir a vários assuntos, alguns deles até mais quentes ou problemáticos ou mais até discutíveis. E uma das conclusões que nós chegamos é que a nossa família, a família, como instituição de Deus, é atacada por várias frentes. Principalmente no mundo que nos rodeia. Eu lembro-me de nós falarmos, por exemplo, desde questões relacionadas com a criança no ventre da sua mãe, sobre o aborto. É um ataque à família. Passando pela perversão do próprio conceito de família, em que Deus cria a família como um homem e uma mulher. A família, a unidade básica da família é um homem e a mulher.
Até passarmos pela educação de filhos, a forma como lá fora o mundo quer meter, deixem-me passar a expressão, o bedelho na educação dos nossos filhos, educação moral dos nossos filhos. Falámos acerca destas coisas e muitos mais exemplos vocês conseguirão arranjar acerca da forma como a família, hoje em dia, a família cristã é atacada e quantos não são os combates que nós temos. Falámos até, e eu tinha essa nota aqui, já me ia esquecer, nos desafios que os nossos mais pequenos têm. Na obediência aos pais, as crianças, na obediência aos pais e até, não sei se se recordam, na contribuição, na gestão do dinheiro em casa. Houve gente aí preocupada que já não podia comer gomas. São lutas, são problemas, são combates. Podem parecer coisas menores, mas na medida de cada um, no nível de vida de cada um, são problemas. O tema de hoje, sermos mais que vencedores pelo Evangelho de Cristo, também se aplica às nossas famílias. Como homens e mulheres de Deus, revelemos o fruto da boa obra do Espírito que habita em nós. Enchamos o nosso lar com a boa nova, com o Evangelho da salvação, para podermos com confiança e alegria dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A alegria que o Evangelho te traz, de tu, na tua família, poderes dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em terceiro lugar, à partida, um soldado, e eu digo à partida porque eu acredito que algumas das mentes brilhantes que nós temos na nossa congregação iriam encontrar exceções para aquilo que eu vou dizer. À partida, um soldado não vence uma batalha sozinho. À partida. Nem mesmo se o seu nome for Davi e ele tiver uma bolsa com 5 pedras. Se nós continuarmos a ler a história de Davi, o povo de Israel foi atrás dos filisteus depois de Golias cair e derrotaram o exército. Davi não venceu aquela batalha sozinho. Claro, foi Deus. Mas percebem onde eu quero chegar. Não foi ele só tinha 5 pedras e os filisteus eram muitos. Ele no máximo conseguia matar mais 4. Também é mais fácil aos nossos olhos, pelo menos aos nossos olhos humanos, nós vencermos uma batalha se formos 3.000 em vez de sermos 300. A menos que quem nos lidere seja um Gedeão. A questão é que mesmo no caso de Gedeão, nós se formos a ver a história, foi Deus. Foi Deus. É por isso que o desejo de Paulo para os Filipenses, e queremos ser o desejo de Deus para nós hoje, é que como Igreja de Cristo, sejamos conforme o seu Evangelho, chamados para o seu reino e glória. A batalha não é individual, minha ou da minha família. É da Igreja. Se eu tenho as minhas lutas como indivíduo, se eu tenho as minhas lutas como família, ou dentro da minha família, como igreja, nós somos o exército, a legião que tem as fileiras de Cristo. Somos a legião do Rei dos Reis. Combatamos o bom combate unidos, firmes na palavra, como um só corpo, uma só fé, num só propósito, sem medos, mesmo que para isso tenhamos que padecer. Uma coisa é certa, e isso vê-se muito no exército. Se um de nós cair, vejam muitos temos aqui para o levantar. Ricardo, podes pôr a letra do hino que nós cantámos antes da ceia. Sei que foi pago um alto preço. Não sei se vocês já perceberam, mas a segunda parte está diretamente relacionada com aquilo que nós estamos a falar agora. Lado a lado, trabalhando, a sua igreja edificando e rompendo as barreiras. Não há barreiras que se possam levantar quando a igreja de Cristo está conforme, ou luta conforme o Evangelho de Cristo. Podes pôr? Tem aqui. Na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem, mais que tu tenhas adversários, tu não te vais deixar intimidar.
E nos tentem separar. Tu não te vais deixar intimidar. Porque com os nossos olhos em Cristo, os nossos olhos no Evangelho de Cristo, o balde de castelo que nos molda, que nos dá a forma, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Que a razão da nossa alegria esteja no privilégio que nos foi permitido ter de combater por Cristo, levantando bem alto o estandarte da salvação que somente há nele. Para a glória de Deus Pai, para a nossa bênção. Amém.